Olá, sejam bem-vindos para a aula de treinamento esportivo. Nessa aula, eu vou abordar os princípios do treinamento esportivo, embasado nos autores Manuel Tobino e Stélio Dantas. Meu nome é Herbert Soares e eu vou resumir um pouquinho da aula que vai ser abordada. Em relação aos princípios, eu vou abordar o princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga, o princípio da continuidade, o princípio da interdependência, volume e intensidade, e o princípio da especificidade. Princípios esses muito importantes para todos os membros da comissão técnica que trabalham no treinamento esportivo. Começando pelo princípio da individualidade biológica, como a gente pode perceber aqui, o indivíduo, como um fenômeno, explica esse princípio pela variabilidade entre os elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais entre si. Cada ser é único. Ele tem um genótipo, esse indivíduo, muito bem explicado nesse princípio. Esse indivíduo, dentro do contexto esportivo, ele recebe estímulos do meio ambiente, seja no contexto social, seja no contexto do esporte de algum clube que ele pertence. E dentro dessa relação do genótipo desse indivíduo, com esse contexto social de convívio dele, de estrutura do clube, enfim, todo esse contexto, ele adquire um fenótipo. Ou seja, os potenciais são determinados geneticamente, esse indivíduo. E as capacidades e habilidades são decorrentes do fenótipo, o que faz cada pessoa ser única, o indivíduo ser realmente único, seja em qualquer contexto de qualquer esporte. Já no princípio da adaptação, que é uma lei universal, importante na vida das adaptações biológicas, elas apresentam-se como as mudanças funcionais e estruturais em quase todos os sistemas. Dentro do esporte, a adaptação biológica, elas são as alterações, as reações que o organismo tem, as alterações no organismo e sistemas funcionais que aparecem em decorrência das atividades psicofísicas e esportivas. Ou seja, dentro do esporte a gente tem um estímulo. Esse estímulo, o organismo reage, e voltando no princípio da individualidade, cada indivíduo, o organismo reage de uma forma diferente, e esse indivíduo uma resposta. Nessa resposta, cria-se uma adaptação no organismo. Todo estímulo provoca uma reação no organismo, acarretando uma resposta adequada para aquele organismo. Esse é o princípio da adaptação. Bastante relacionado ao princípio da adaptação, a gente tem o princípio da sobrecarga, que está relacionado com o estímulo, imediatamente após a aplicação de uma carga de trabalho, aqui caracterizado pela linha pontilhada, a gente tem o estímulo, a aplicação da carga do exercício, e em uma linha contínua, a gente tem o momento em que o atleta recupera. E o organismo, ele supercompensa para que o atleta melhore o rendimento. Isso acontece consequentemente. O atleta tem um estímulo de exercício e ele recupera, o organismo dele ele supercompensa em uma adaptação, o que causa uma melhora de rendimento nesse atleta. Ele também é chamado como princípio da progressão gradual. Será sempre fundamental para qualquer processo de evolução, já que existe um ganho na capacidade do organismo dentro desse princípio. Como a gente pode ver aqui nessas imagens, aqui, nessa imagem A,
a gente tem uma supercompensação através do princípio da sobrecarga, em que o atleta está melhorando o rendimento dele. Como a gente pode ver nessa linha pontilhada, o atleta melhora o rendimento. Caso o estímulo ele seja muito agressivo ao organismo e a recuperação do atleta ela não seja suficiente, o atleta perde desempenho. Ele cai o rendimento dele, como pode ser visto aqui no gráfico B, ou não melhora o rendimento, continua com o mesmo rendimento, como pode ser visto aqui nesse gráfico C. Já o princípio da continuidade, né, evita que o treinador subtraia etapas importantes na formação atlética do esportista. Em geral, um atleta tem um alto desempenho, com certeza teve uma continuidade ao longo da sua preparação de treinamento e aprendizado esportivo. Como a gente pode ver, a gente pode considerar esse estresse aqui não como um treinamento isolado, mas como uma sequência de treinamentos e o organismo recupera. Uma sequência de treinamentos, o organismo recupera. E a continuidade ela é importante, inclusive, no treinamento amador e no lazer. Não somente nos aspectos fisiológicos, mas também como aspectos psicológicos desse indivíduo e outros aspectos que interferem na prática esportiva. E aqui a gente considera que o indivíduo deve dar continuidade ao treinamento o tempo inteiro. Dentro desse princípio mesmo, aqui a gente caracteriza algumas das capacidades físicas, né? Hipertrofia, força explosiva, resistência anaeróbia, resistência muscular localizada e a quantidade de microciclos que o indivíduo, é claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, que o indivíduo necessita de treinamento para desenvolver essa capacidade. Por isso, o treinamento ele deve ter uma continuidade, porque caso essa continuidade ela não exista, o indivíduo vai perdendo e cada uma das variáveis capilares, seção transversa, níveis de força, capacidade oxidativa, há uma perda gradual dessas capacidades caso ele não dê continuidade ao treinamento. Por isso a importância da continuidade e importância desse princípio do treinamento esportivo. Já o princípio da interdependência, volume e intensidade, que está relacionada, né, e a gente pode afirmar com êxito que os atletas de alto rendimento, independente da especialização esportiva, estão referenciados a uma grande quantidade de volume. E uma das variáveis na qualificação do treinamento está relacionado à intensidade desse treinamento no trabalho. Ou seja, as duas variáveis, como caracterizada aqui, o volume e a intensidade, deverão sempre estar adequadas às fases do treinamento, seguindo uma orientação, né, de interdependência entre si. Se eu aumento o volume do treinamento, consequentemente eu tenho que diminuir a intensidade. Se eu aumento a intensidade, como está caracterizado nessa imagem, eu tenho que diminuir o volume. Os atletas de alto rendimento, eles conseguem contrabalançar esse volume e intensidade e cada vez mais aumentar o volume e aumentar a intensidade do treino. É claro que chega num momento que ele tem que diminuir o volume e aumentar a intensidade, ou aumentar o volume e diminuir a intensidade, como a gente pode abordar aqui, aumento da ênfase do volume dos treinamentos, né? E a seta indicando para o seu lado esquerdo, resistência muscular, flexibilidade, essas capacidades, né? Força, velocidade, e embaixo a seta para o outro lado, com o aumento na ênfase da intensidade, já que a gente tem que contrabalançar essas duas variáveis aí para a gente poder aplicar o treinamento. Também caracterizado aqui pelas linhas tracejadas,
ou contínuas, né? Dentro da sobrecarga de volume do treinamento, a gente tem, pode dar exemplo, né? Quilometragem percorrida, a quantidade de repetições que o atleta faz, a duração do trabalho, né? O tempo que a gente está falando de volume, a gente pensa em tempo, mas a quantidade de séries, as horas de treinamento, que está bem relacionado também ao tempo, duração. E em relação à sobrecarga, né? Intensidade, quantos quilos, pilagem de peso que esse atleta está pegando, a velocidade altamente relacionada à intensidade, o ritmo que esse atleta está impondo nessa atividade, redução nos intervalos, as pausas de intervalo para esses estímulos e amplitude de movimento. Está tudo relacionado à intensidade do exercício. O princípio da especificidade, né? Esse princípio é aquele que impõe como ponto essencial o treinamento. Deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva. Em termos de qualificação, qualidade física, né, interveniente nos sistemas energéticos predominantes daquela modalidade. Lembrar também do segmento corporal e coordenações psicomotoras utilizadas naquela modalidade. Ou seja, importante lembrar, segmento corporal, aquele atleta que é predominante para aquele atleta naquela atividade, qual que é o sistema energético daquela atividade, por que eu vou trabalhar num atleta que corre longas distâncias, por que eu vou dar ênfase no treinamento? É claro que trabalhar, às vezes você vai trabalhar, mas dar ênfase no treinamento em atletas que correm longas distâncias, a capacidade que não é predominante, o sistema que não é predominante, às vezes o esporte é caracterizado pelo sistema anaeróbio. Para que eu vou treinar o sistema aeróbio, dar ênfase nesse sistema? É claro que treinar eu vou, mas para que eu vou dar ênfase? Se o esporte é caracterizado pela capacidade do sistema aeróbio, para que eu vou dar ênfase no anaeróbio? O gesto esportivo também, dentro do gesto esportivo, tem uma passagem muito interessante que os autores falam, né? Se eu quero, fugindo um pouquinho do contexto esportivo, mas dando um exemplo que a gente traz para o contexto esportivo, se o indivíduo ele é pianista, ele toca piano, para que eu vou fazer ele correr em volta do piano? Eu tenho que colocar ele a tocar piano. Isso funciona também para os atletas, seja de futebol, seja de basquete, seja de vôlei, seja de atletismo. A gente tem que proporcionar a ele treinamentos que sejam específicos do esporte. Por isso é importante esse princípio da especificidade também. E aqui fica meu agradecimento a todos, né, uma mensagem, uma fala do maior corredor da história, que fala, né, que ele treinou 4 anos para correr 9 segundos. E tem gente que não vê resultados em 2 meses e já desiste. Por isso, persistir é muito importante. Muito obrigado.